Graça e paz, meus irmãos. Daremos continuidade nesta manhã à exposição da carta de Paulo aos Colossenses. Hoje, com a graça do Senhor, finalizaremos o capítulo 2. Então eu convido os irmãos a abrirem as Escrituras, o capítulo 2 da carta aos Colossenses, o verso 16. Eu lerei dos versos 16 a 23. Colossenses capítulo 2, verso 16 em diante. Assim diz a inerrante palavra do Senhor: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toqueis aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor por iluminação. Pai bendito, Deus eterno, ainda em tua presença nós encarecidamente pedimos que o teu Santo Espírito ilumine nossas mentes. Ilumine para que assim possamos compreender essas verdades, compreender a riqueza do texto a qual o Senhor inspirou o apóstolo Paulo a escrever. Nos ajude a compreendê-lo. Nos ajude, Senhor, a viver estes ensinos na prática. Nós sabemos que tanto para entendê-lo da forma correta quanto para viver este ensino, nós precisamos da tua graça, precisamos do teu auxílio, precisamos do agir do teu Santo Espírito. Por isso te pedimos isso. Nos ajude, Senhor, nos ajude a entender e assim viver para a tua glória. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome de teu Filho Jesus. Amém. Nós vivemos hoje o que numa geração, num contexto, numa cultura que nós poderíamos chamá-la de uma cultura de uma sociedade utilitarista. A maioria das pessoas vivem assim. Vivem em prol daquilo que é útil, daquilo que traz resultado a ela. As pessoas, elas são regidas por uma pergunta: o que eu ganho com isso? Essa é a pergunta que ela aplica às amizades. Se essa amizade me traz benefícios, eu continuo sendo amigo desta pessoa. Se ela não tem nada a me oferecer, então eu corto a relação, aquilo que me traz utilidade. Essa é a geração de hoje, em busca de benefícios. Nós vemos as construções de hoje. Na maioria delas, são utilitaristas. As construções, o desenho arquitetônico, não é pensando em beleza, por exemplo. Se vai trazer algo esteticamente belo, remetendo a um Deus que criou as coisas de modo belo, aprazível, mas é simplesmente pensando se vai ser útil.
a funcionalidade da coisa. Como se a beleza fosse dispensável. Até mesmo a igreja. As igrejas, elas são buscadas ou elas são assim escolhidas conforme o serviço que ela tem para oferecer. Se ela tem uma mega estrutura, se ela tem os melhores preletores, um grupo musical, uma banda grande com seus melhores instrumentos, se tem uma salinha especial para o meu filho, se tem, como disse, o ar-condicionado, tem que ter ar-condicionado, tem que ter tudo que acomode aquela pessoa ali, para que ela se sinta bem. Se a igreja oferece tudo isso que eu quero, que me trará benefícios, então eu fico nessa igreja. As pessoas vivem assim. Entretanto, a pergunta mais importante ao escolher uma igreja não é se ela te trará benefícios propriamente ditos, pensando na estrutura, se ela vai atender às suas preferências, mas é se esta igreja é fiel às Escrituras, é fiel a Cristo. Entre tantas denominações e movimentos que se apresentam como cristãos, como podemos reconhecer se esse cristianismo é o cristianismo verdadeiro e bíblico ou é algo deformado? E é claro que a resposta não está no utilitarismo barato. Se é uma mega estrutura, se aquela igreja tem mais de 500 mil membros, se ela é uma mega igreja, então Deus está lá. Se ela tem uma mega estrutura, então Deus está com aquela igreja. Essa não é a forma de responder, essa não é a forma de saber se a igreja que eu estou indo ou se a igreja que eu estou procurando, se essa é a correta. Mas, como nos mostra esse texto ao qual lemos, nós vemos três marcas de uma religião que está ali deformada. Ela tem aparência de piedade. Talvez ela tenha uma boa estrutura, mas ela está afastada do caminho verdadeiro. Ela, em vez de levar as pessoas a Cristo, essas instituições, elas afastam essas pessoas de Cristo. Então, esse texto nos ajuda a escolher ou a saber se nós estamos em uma igreja séria, compromissada com as Escrituras, ao ver se ela não contém essas três marcas de um falso cristianismo. Por isso, o tema deste sermão é as três marcas do falso cristianismo. Em Colossenses capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo havia advertido os crentes contra a filosofia vazia e enganosa. Nos versículos seguintes, ele mostrou porque nenhum sistema religioso podia então completar aquilo que os cristãos já possuíam em Cristo. Aquilo que os irmãos de Colossos já obtiveram por meio da fé em Cristo. Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós vimos isso. Nele os crentes foram feitos completos. Por sua morte foram libertos do domínio do pecado. A dívida que os condenava foi cancelada na cruz. E os poderes hostis foram desarmados e publicamente vencidos. A plenitude de Cristo, sua autoridade, sua obra redentiva e substitutiva, elas são a base inabalável da liberdade cristã. É por isso que o versículo 16 tem então a palavra pois. Uma vez que os crentes estão completos em Cristo, uma vez que ninguém tem o direito de estabelecer exigências adicionais, uma vez que vocês estão completos em Cristo, então ninguém pode exigir algo a mais, algo além do que aquilo que Deus exigiu, que é a fé no Senhor Jesus, a dependência dele.
Ninguém tem o direito de trazer novas exigências para a aceitação do homem diante de Deus. Ao longo do texto, Paulo então apresenta 3 advertências. Ninguém vos julgue, ninguém vos desqualifique e não vos sujeiteis novamente a mandamentos humanos. Essas 3 advertências revelam então as 3 marcas de um falso cristianismo. E a primeira marca que nós veremos a primeira marca de um falso cristianismo é que ele é legalista. Versos 16 e 17. Paulo então começa dizendo: ninguém, pois, vos julgue. A expressão ela é enfática. Os colossenses não deveriam permitir que alguém assumisse o lugar de Deus e pronunciasse sobre eles uma sentença espiritual com base em questões de comida, de bebida ou calendário litúrgico. Era Deus quem determinava se alguém fazia ou não parte do seu povo, mediante a fé em Cristo, aqueles que creram ou não em Cristo, e não por regras externas criadas por homens. Eles não deveriam se deixar ser julgados por esses falsos mestres, por esses falsos ensinos. A lista aqui apresentada por Paulo pertence ao contexto das práticas judaicas. Restrições alimentares, festas anuais, celebrações mensais da lua nova e o sábado. As leis alimentares, elas tinham um dos seus objetivos distinguir Israel das nações, assim também como regular a pureza do povo, separá-los, a ideia de santificação de fato, alguém separado. Israel era um povo separado, distinto dos demais povos. Era para mostrar a pureza do povo da aliança. As festas, as luas novas e os sábados estavam vinculados ao calendário de adoração de Israel. E muitas vezes essa ideia de festas aqui descrita, elas estão fortemente vinculadas aos sacrifícios realizados no templo. Paulo não afirma que estas instituições elas eram inúteis em si mesmas. Ele diz que eram sombra das coisas que haviam por vir, que haviam de vir. Uma sombra é real e possui significado, mas ela não é a realidade definida. Se alguém está vindo e você vê a sombra chegando, você vê que alguém se aproxima, a sombra está indicando isso. Mas quando alguém chega, você olha para aquela pessoa e não para a sua sombra. É essa ideia, basicamente, que Paulo está trazendo. Todas essas coisas que aqui são mencionadas são sombras, eles estavam chegando, apontando que Cristo, o Cordeiro, estava chegando. Quando Cristo chegou, não há necessidade de ficar fixado nesta sombra, como se ela fosse algo, como se ela por si mesma gerasse a nossa identidade em Deus, algum favor ou algo nesse sentido. Então, uma sombra ela é real, mas ela não é a realidade definida, definitiva. As cerimônias do Antigo Testamento apontavam para algo maior que elas mesmas. Com a chegada de Cristo, aquilo que elas antecipavam foi então plenamente revelado. A realidade, diz Paulo, pertence a Cristo. Ele é aquele para quem as sombras apontavam. As leis de pureza ensinavam que o pecador não podia aproximar-se de Deus de qualquer maneira. O templo simbolizava a presença divina no meio do povo. E os sacrifícios, então, lembravam que o acesso a Deus exigia expiação, exigia derramamento de sangue. Agora, porém, Cristo é o verdadeiro templo, o sacrifício perfeito e aquele em quem somos
purificados. Nossa aceitação para adorar a Deus não depende de alimentos, de datas ou ritos, mas de nossa união com Jesus. Por isso, os colossenses não deveriam ser julgados por aquilo que eles comiam, pelos dias que eles observavam. A condenação que pesava sobre eles já havia sido suportada por Cristo. A dívida já havia sido pago na cruz do Calvário. O legalismo, portanto, não é simplesmente um zelo pela obediência, como se fosse, não, é uma pessoa que ela está preocupada com a santidade dela e dos outros, porque o legalista não se preocupa só com si mesmo, ele quer colocar regra no outro. Então é como se fosse alguém bem intencionado, alguns podem pensar assim. Não, é alguém que está buscando que o outro avance em santidade. Essa não é nem de longe, nem de longe o objetivo de um legalista. Obedecer aos mandamentos de Deus é próprio da vida cristã. Há leis a serem seguidas. Nós não vivemos uma anarquia onde fazemos o que dá na cabeça ou vivendo a vida de um velho homem. Mas nós vivemos de acordo com a vontade soberana de Deus, que é preceituada também em ordenanças, em leis. Os 10 mandamentos que resumem a lei, eles continuam vigentes hoje. Então há sim mandamentos de Deus para nós hoje. Faz parte da vida cristã. A questão é que o legalismo transforma regras, e na maioria delas são regras humanas, não são mandamentos divinos. Ou então são um esticar desses mandamentos sobre áreas que Deus não disse. E eles usam, então, essas regras como uma fundamentação para aceitação diante de Deus. Se você faz isso, então você é aceito. Se você não faz isso, então você não é. E as pessoas as legalistas vivem assim. Elas acham que você é crente ou não é, se você segue exatamente à risca aquilo que ela acha que deve ser seguido. Se o seu corte de cabelo é diferente do dela e ela acha que o corte de cabelo dela é o que salva, pronto. Ela te vê como menos crente. Legalismo é algo terrível, é uma erva daninha que tem que ser arrancada de dentro da igreja. Então, o legalismo acaba sendo essa medida absoluta de espiritualidade, ou então uma condição para que alguém seja reconhecido como verdadeiro cristão. O legalismo é algo até atrativo, em certo sentido. Muitos chegam e abraçam o legalismo porque ele tem uma certa atração aparente. Isso porque a carne não se incomoda com regulamentos externos. A carne gosta. Não é combate ao pecado, combate ao orgulho, combate à sensualidade, combate à imoralidade. Não. É coisas externas. É, como diz, não poder usar barba, então você tem que ir lá e fazer aquela disciplina diária de se barbear. É usar roupa de tal e tal forma. São coisas externas. É fácil. Essas regras visíveis permitem que a pessoa se compare com outros e alimente assim a sua justiça própria. Ela se sente bem, ela se sente boa diante da sociedade e dos outros, porque ela segue um aglomerado de regras humanas. Ela se sente bem. É possível então não tocar em certas coisas, não frequentar determinados lugares e cumprir uma lista de proibições. É possível, e nós vemos isso acontecendo na igreja brasileira, na igreja espalhada pelo mundo. Esses legalismos, aonde não pode isso, não pode aquilo outro. Regras totalmente humanas, mas na prática não mudam a vida daquela pessoa. Elas continuam com um coração cobiçoso, com um coração cheio de mágoa, de rancor. É uma pessoa fofoqueira, caluniadora, amargurada, orgulhosa, cheia de ira pecaminosa. É possível.
É possível você guardar inúmeras regras humanas que aparentemente são piedosas e continuar com um coração ímpio, um coração endurecido. No fim, o legalismo produz uma fé superficial, concentra-se no que pode ser medido externamente e ignora os pecados que somente a graça de Deus pode vencer. O falso cristianismo, ele não apenas acrescenta regras à obra de Cristo, ele também promete uma espiritualidade superior, acessível por experiências especiais. Por isso, a segunda marca de um falso cristianismo é que ele é místico. Versos 18 e 19. A segunda ordem do apóstolo aqui é: ninguém se faça árbitro, ou ninguém vos desqualifique. O verbo, então, pode ser comparado à ação de um árbitro que retira alguém do seu prêmio. Ele está para ganhar o prêmio e esse árbitro o tira de lá, como se usássemos a ideia do futebol, né? Um cartão vermelho, o tira do jogo. Os falsos mestres agiam como se possuíssem autoridades para declarar que os colossenses não haviam alcançado o nível espiritual necessário. Eles julgavam isso. Não, vocês não são tão espirituais assim. Desculpe. Eles se apresentavam então com humildade. E aqui, entre aspas, já que é uma falsa humildade a ideia que é gerada aqui. Eles se apresentavam com falsa humildade, com culto aos anjos e alegações de experiências visionárias. É possível que até invocassem anjos como intermediários ou protetores contra o mal. O raciocínio poderia até parecer piedoso. Não, nós não somos dignos de ir até Deus. Por isso, nós precisamos se aproximar por meio dos seres celestiais. Nós vamos aos anjos primeiro. Algo que é comum em alguns meios por aí. Essa falsa humildade. Não, eu não vou a Deus diretamente. Isso é o orgulho. Eu vou ao santo tal, como se ele fosse um intermediário. Nós vemos isso. Essa aparente humildade terminava então em idolatria, porque desviava de Cristo a confiança e a adoração que pertence somente a Ele. Paulo desmascara essa falsa espiritualidade. A pessoa que se orgulha de suas visões, ou uma espécie de iniciação mística, pode ser essa ideia, já que baseando-se em visões aqui são dois verbos gregos que literalmente significam algo como uma visão de entrada, uma iniciação, por assim dizer. Esses estão enfatuados, inchados, sem motivo algum na sua mente carnal. Aquilo que parece profunda espiritualidade é, na verdade, orgulho religioso, inchamento, algo raso, por assim dizer. O místico afirma possuir acesso a segredos que os demais não conhecem e transforma sua experiência pessoal em medida de fé do outro. O legalista mede o outro, julga o outro conforme as regras que ele segue ou deixa de seguir. O místico julga o outro no seu nível de espiritualidade, se ele tem as visões que esse outro diz ter, se ele vê o que ele diz ver e por aí vai. Então ele mede o outro por meio disso. Paulo não está dizendo aqui que os cristãos não possam ter experiências ou algo dessa natureza em si, mas a experiência nunca vai ser crivo de salvação. O problema decisivo aparece no versículo 19. Ele não retém a cabeça. Essas experiências não nascem da união com Cristo. A união com Cristo é tão trabalhada em Colossenses. Vocês estão unidos a Cristo. Ele é a cabeça do corpo. Vocês são corpo, ele é a cabeça. E ele está dizendo aqui, este falso ensino não está unido à cabeça. Ele não faz parte do corpo. Ele não faz parte do corpo.
Essas experiências não nascem da união com Cristo. Em vez de fortalecerem o corpo, elas afastam as pessoas de quem todo o corpo recebe sustento e crescimento. Elas afastam as pessoas de Cristo. Quanto nós vemos por aí em falsas igrejas, em falsos cristianismos, por assim dizer, onde eles buscam experiências sensoriais, querem subir em um monte, ver fogo descendo do céu, querem ver isso e aquilo outro, mas não querem Cristo. Cristo crucificado eles não querem, eles querem algo palatável, algo sensorial que arrepie. É isso que as pessoas buscam muitas das vezes. Uma espiritualidade que fascina os olhos, mas não mantém o crente unido a Cristo. Essa espiritualidade é falsa, ainda que pareça extraordinária. Como disse, como bem afirmou o reformador Lutero, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mesmo que faça chover milagres. Ah, mas o fulano de tal, não, ele é ungido do Senhor, porque ele faz e acontece. E o ensino daquele local o quê? Espúrio, contrário ao evangelho. Aquilo é falso. Aquilo é ensino de demônio, deve ser rejeitado. Não podemos fazer coro a isso, não podemos baixar a cabeça para esse tipo de falso evangelho que tem destruído, que tem servido como pedra de tropeço para que as pessoas conheçam o evangelho puro e simples, o evangelho que fala da cruz de Cristo. Nós precisamos, portanto, ter cuidado com aqueles que fazem de experiência espetacular o principal sinal da presença de Deus. Visões, encontros com anjos, revelações secretas, manifestações impressionantes ou alegações de acesso privilegiado ao mundo espiritual. O extraordinário pode impressionar, mas somente Cristo pode salvar. Como nós reconhecemos que alguém é um crente verdadeiro? Como nós reconhecemos alguém maduro espiritualmente? Não é olhando se essa pessoa ela pula e ela sapateia, se ela vê anjo à torto e à direita, se ela cada dia que passa ela tem uma visão nova. Esse não é o crivo. Essa não é a régua para medir a espiritualidade de alguém. A régua para medir se alguém é um verdadeiro crente, se alguém é maduro espiritualmente, é como ele vive a sua vida cotidiana. Quer saber se alguém é maduro espiritualmente? Veja como é a segunda-feira dele, como é a sua semana após o culto. A espiritualidade bíblica manifesta-se na maneira como a pessoa trata o outro, como ela trata o seu cônjuge, como ela trata os seus filhos, como ela trata o seu colega de trabalho, como ela fala, como ela lida com seus recursos, como ela vive quando ninguém está observando. Esse é o crivo para ver se alguém é maduro espiritualmente. Um homem pode pular, um homem pode gritar, ele pode relatar ter visões do terceiro céu. Mas se ele é desonesto, se ele é arrogante, trapaceiro e cruel, sua experiência não demonstra comunhão com Cristo. Muitas pessoas elas escolhem igrejas como escolhem livros. Igrejas aqui pensando na instituição em si, é claro. Como que as pessoas normalmente escolhem livros? Ela vai na livraria, ela olha para o livro, ela vê a capa bonita. O livro deve ser bom. Dificilmente ela lê sequer o sumário, quem dirá a introdução daquele livro.
E às vezes, ou muitas das vezes dela, se depara com a realidade de que o livro não era bom. A capa parecia ser boa, fizeram um bom trabalho de marketing, por assim dizer, mas o trabalho interno, a obra em si, não era tão boa. Assim, então, as pessoas acabam fazendo ao escolherem a igreja. Ah, parece ser boa, bonita a estrutura, eu vou entrar. Só a aparência não ajuda muito. A cruz, o evangelho verdadeiro, a cruz, quando você olha para ela não parece ser algo atraente aos olhos naturais, pois ela confronta o nosso pecado, ela humilha a nossa justiça própria e declara que dependemos inteiramente da graça. Por isso que alguns preferem escolher uma capa diferente, sem cruz, mas com anjos subindo e descendo, misticismo barato, esquecendo-se que a cruz é a única esperança do pecador. Mas além de impor regras e exaltar experiências, o falso cristianismo também confunde a santidade com a severidade contra o corpo. Por isso, a terceira marca do falso cristianismo é que ele é ascético, versos 20 a 23. Paulo então começa esta sessão com uma pergunta: se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, os sujeitais a ordenanças? Aqui, embora seja uma pergunta, como diz, um argumento, um estilo literário. A ideia do grego é uma certeza, eles morreram com Cristo. Já que vocês foram unidos a Cristo, vocês morreram, foram libertos do domínio das trevas, porque voltar a submeter-se a sistemas que prometem vida, mas mantêm o pecador escravizado. Desculpe. As proibições resumidas nas expressões não manusieis, não proves e não toques pareciam oferecer um caminho, ou parecem oferecer um caminho seguro para a santidade. Entretanto, Paulo mostra a sua fragilidade. Primeiro, eles tratam de coisas perecíveis. Tudo se destrói pelo uso. Segundo, tem origem meramente humana. São preceitos e doutrina dos homens. Linguagem que recorda Isaías 29, verso 13, onde o povo honrava a Deus com os lábios, enquanto o coração permanecia distante. Terceiro, tais práticas possuem apenas aparência de sabedoria. A religião autoimposta, a falsa humildade, o rigor contra o corpo podem parecer profundos. As pessoas chegaram ao longo da história a privar-se de necessidades legítimas, ferir o próprio corpo ou impor sofrimentos a si mesmas, na esperança de dominar o pecado. Os monges do deserto, quantos casos no início da igreja, idade medieval e até hoje, se flagelando para que vencesse daquela forma o pecado. Paulo então afirma que essas coisas não têm valor algum contra a sensualidade da carne, ou como também pode ser traduzido, não tem valor algum contra a satisfação da carne. Elas podem restringir comportamentos por algum tempo, mas não transformam o coração. Essa é a verdade. É algo somente externo, não transforma o interior do homem. Isso não significa que a lei moral de Deus tenha perdido a sua validade, como já foi reforçado. Ela se mantém. As disciplinas espirituais, oração, jejum, a leitura da palavra, elas não são inúteis. A Escritura continua chamando os cristãos à santidade, à modéstia, ao domínio próprio. O problema surge quando a prática, as disciplinas espirituais legítimas são transformadas em um objeto e um instrumento de mérito, uma técnica de manipular Deus
ou um sinal inevitável de superioridade espiritual. E o maior exemplo, talvez nesse sentido para nós hoje, seja o jejum. Quantos de nós não vimos ou não vivemos em ambientes onde o jejum era tratado como uma moeda de troca? Se você jejuasse, era a porta para a vitória, era a chave para a vitória. Se você fizesse 2, 3 dias de jejum, uma campanha de jejum, então Deus era meio que obrigado a te abençoar ou a responder aquela sua oração. O jejum visto de uma forma totalmente contrária às Escrituras, como uma barganha e não como uma fome de Deus, como bem fala John Piper, como aquela pessoa que ela é uma faminta pelo Senhor, que deseja estar com Ele, por isso se abstém de se alimentar para estar com o Senhor. O jejum, ele pode, infelizmente, mesmo que seja legítimo e que deva ser praticado pelos cristãos hoje, ele pode ser visto dessa maneira. Toda disciplina cristã deve conduzir-nos ao reconhecimento de nossa fraqueza e à confiança no sacrifício completo de Jesus Cristo. Precisamos ter isso. Então, regras humanas não têm poder para transformar, não têm poder para mudar o coração do homem. A severidade contra o corpo, se flagelar, se cortar, não fará de você um novo homem, não fará de você uma nova criatura, não fará você abandonar práticas pecaminosas. É possível compor uma longa lista de observância e cumpri-la rigorosamente. Contudo, essa obediência externa não produzirá por si mesma amor por Deus. A disciplina severa não é capaz de domar a vontade humana que resiste à vontade do Senhor. Regras podem conter momentaneamente um comportamento, mas elas não geram uma nova motivação. Somente o Espírito Santo, por meio da união com Cristo, somente isso transforma o coração e produz verdadeiro crescimento. A resposta de Paulo aos 3 erros é a mesma. A união com Cristo, por meio da fé nele. Essa é a resposta. A verdadeira espiritualidade é estar unido a Cristo e não regras, não misticismo, não ascetismo. A santificação não vem de acrescentarmos algo à suficiência de Cristo, mas de permanecermos unidos a Ele. É dele que o corpo, a igreja, recebe sustento e crescimento. Concluindo, eu cresci em um ambiente onde o legalismo imperava. Regras humanas, tradições que não possuíam poder algum para santificar. Em vez de produzirem humildade verdadeira, muitas vezes geravam uma falsa humildade e assim um orgulho, como se fossem as pessoas glorificadas. As pessoas começavam a considerar-se mais dignas do favor divino. Ou então, quando algo bom vinha sobre elas, como se aquilo fosse pelo viver dela, pelos méritos dela e não pela graça. Mais dignas das bênçãos e até da salvação de Deus. Por isso eu entendo que o legalismo não é algo tranquilo. É um probleminha. Não. Legalismo é um grande problema. Um grande problema e no nosso país talvez seja o maior deles. Porque nós temos o legalismo enraizado em todas as denominações. Todas as denominações foram prejudicadas pelo legalismo. Ela aparece em diferentes denominações, de diferentes formas. Ela produz cristãos mesquinhos, moralistas e cheios de si, pessoas que conhecem uma lista de proibições, que julgam os outros por costumes externos, mas não percebem o orgulho que domina o próprio coração. Colossenses 2, então, nos chama
a rejeitar todo o cristianismo que diminui a suficiência de Cristo. Tudo aquilo que é colocado ao lado de Cristo deve ser rejeitado. Cristo e somente a sua obra, só ela é suficiente. Nada deve ser adicionado, nada deve ser colocado ao lado. O falso cristianismo, ele é legalista, ele acrescenta exigências humanas como condição de aceitação. O falso cristianismo, ele é místico, ele procura experiências e intermediários que desviam os olhos, o foco de Cristo. Ele também é ascético, pois ele confia na severidade externa para realizar aquilo que somente Cristo pode produzir. Então, tome cuidado. Tome cuidado com o cristianismo cheio de regras não bíblicas, experiências sem uma fundamentação, sem fundamento algum, experiência por ela mesma, a austeridade sem graça. No fundo, tudo isso conduz o homem, esse falso cristianismo, tudo isso vai conduzir o homem a adorar a si mesmo. Suas escolhas, as suas experiências e a sua disciplina. O verdadeiro cristianismo, ao contrário, leva-nos a abandonar toda a confiança própria e a descansar inteiramente em Cristo. A pergunta final não é eu cumpri todas as regras, mas eu vivi uma experiência extraordinária. Não é, ou melhor, não é eu cumpri todas as regras ou mesmo eu vivi uma experiência extraordinária. Essa não é a pergunta final. A pergunta é: eu estou unido a Cristo? Eu estou retendo a cabeça, eu estou unido a ela, sendo nutrida ao estar ligada a Cristo, crescendo pela graça que procede dele? Se você quer saber se você é alguém salvo, não olhe para regras externas, não olhe ou se julgue porque você não teve visão de anjos, como alguns dizem ter à torta e à direita. Não é por severidade com o corpo, mas você consegue ver crescimento na sua vida interior, o coração transformado. Você consegue perceber que você está unido a Cristo. Essa é a pergunta a ser feita. Somente Cristo é Somente Cristo é suficiente para justificar o pecador, reconciliá-lo com Deus e fazê-lo crescer em verdadeira santidade. Oremos. Pai amado, Deus eterno, nós não somos nada sem Ti. Somos miseráveis pecadores. Não deixe que sejamos tentados a abandonar o verdadeiro Evangelho, abandonar a suficiência de Cristo para abraçar legalismo, regras que não têm poder algum para transformar o coração. Não deixe abraçarmos misticismo barato, correr atrás de experiências, como se isso fosse sinal de uma aproximação com o Senhor, como se isso fosse sinal de que fôssemos amados por Ti. Não deixa, Senhor, buscarmos em severidade com o corpo a forma de sermos mais santos, mas sim a confiarmos, a dependermos de Ti, a orarmos e a clamarmos para que o Espírito Santo possa nos transformar cada vez mais, para que assim unidos a Cristo, Teu Filho, ó Pai, que é a cabeça da igreja, possamos crescer no pleno conhecimento, possamos assim glorificar o Teu nome. Essa, Senhor, é a nossa oração, agradecidos no nome de Jesus. Amém.